Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Ciro Podcast, um espaço dedicado à odontologia, onde iremos compartilhar histórias inspiradoras e trazendo grandes profissionais que irão compartilhar histórias, e insights para que você possa melhorar como profissional e também como pessoa. Eu sou o Dr. Juliano Martins Bueno, sou um dos diretores da Ciro, e lembrando que nesse ano de 2024 a Ciro completa aí seus 25 anos, focada aí na área da radiologia e do diagnóstico por imagem, e também expandimos agora os nossos serviços para os exames histopatológicos, para o Plane Center, para ultrassonografia, a tomografia já entra ali no diagnóstico por imagem, e agora, mais recentemente, com o laboratório de prótese, o OnLab. Tudo para que você, cirurgião dentista, possa oferecer o de melhor aí para o seu paciente, com qualidade e segurança. E o meu convidado de hoje, que nós vamos bater um papo, um grande amigo aí, que é o Dr. Helder Brito, que é especialista e mestre em implantodontia e também fez a especialização em dentística, Hoje coordena aí uma escola, para formação profissional, os especialistas aí de Goiânia. Então seja bem-vindo, Helder. Vamos bater um papo aqui para a gente conseguir orientar aí os recém-formados e também quem está aí na profissão já há bastante tempo. Obrigado, Juliano. Um prazer estar aqui, com vocês. Um prazer mesmo participar desse projeto fenomenal que é da Ciro. Uma empresa que eu tanto admiro, que eu tanto sigo os caminhos, a gente troca muita ideia, de vez em quando sobre a questão de gestão, você me dá dicas, me explica algumas coisas. Então é um grande prazer mesmo para mim, quanto também para a CIOG, estar aqui com você, tá? Que parabéns, um projeto que leva muito conhecimento para as pessoas aí que seguem a Ciro, as pessoas que vão poder ver o nosso podcast e outros que estão lá também. Então, gostaria de parabenizar tanto você como o Fabiano, que hoje não está aqui conosco, toda a equipe da Ciro, pelo esse belo projeto. E vamos lá, vamos trocar uma ideia hoje, vamos conversar de forma mais esporádica, de vários temas, tentar aí fazer um pouco de sentido para as pessoas, que vai nos assistir, vai estar nos ouvindo, mostrar o que a nossa odontologia hoje pode propor, e o que nós podemos agregar também na vida delas. Não é só odontologia, a gente vai falar também de vida pessoal, vamos falar de gestão, vamos fazer uma mescla aí de assuntos e trocar muita ideia. Então, muito obrigado pelo convite, tanto você como o Fabiano. E, novamente, um grande prazer estar aqui com vocês. Vamos lá. Valeu. Obrigado. Então, vamos lá. Vamos começar pelo básico, Como é que foi a escolha da odontologia na sua vida? Juliano, é uma pergunta muito interessante, cara. Por quê? A odontologia fez parte da minha vida, porque eu usei aparelho ortodôntico, ia periodicamente no dentista, mas não é algo que me chamava atenção. E eu no secundário, de forma assim, veio na cabeça a odontologia. Eu queria mais algo informática, computação e tudo, e me veio a odontologia. E aí prestei vestibular aqui em Goiânia. Não passei na Federal, não tinha esse cacique de estudar, não era muito meu forte nessa época, Eu fiz um reviravolta na minha vida. E passei na Unip e passei Uberaba. Só que eu tinha vários amigos aqui em Goiânia, era muito, assim, da farra, Meu pai fala isso. E aí meu pai fala, eu pago a faculdade para você só se for fora. Aí falei assim, então tá, então vou para Uberaba. E eu não sabia o que era Uberaba, E aí fui para Uberaba, cara, e sou muito grato a Deus ter me dado a oportunidade, de cursar odontologia, a profissão que eu tanto amo. Eu me encontrei e hoje eu vivo e respiro odontologia. Dentro de casa, sou casado com a dentista também, Então, o assunto dentro de casa é odontologia, no trabalho é odontologia, então eu falo que eu vivo e respiro odontologia, sou apaixonado. Então, muito grato a Deus por ter me dado essa oportunidade de fazer o que eu amo. Que eu acho que se acordar todos os dias e fazer o que você não gosta é horrível. Agora, acordar como eu acordo, sabendo que eu vou ter que eu sou da área de implantodontia, vou ter uma reconstrução óssea, vou ter um caso mais complexo e ir pensando naquilo, ter aquele tesão no bom sentido da palavra
na profissão, cara, é algo assim que é para poucos, né? Então, realmente, a odontologia veio a calhar na minha vida e é algo que hoje ainda não consigo viver sem. Eu acredito que não. Eu falo assim, sempre quero me aposentar depois de 50, 60 anos. Aí eu fico imaginando, será que eu vou dar conta? Né? Então, Não, foi a odontologia, graças a Deus, respiro ela e vale muito a pena. Conversa, eu vejo essa paixão sua aí pela parte da implante, da parte cirúrgica, né? E entrando nesse assunto, assim, agora na escolha da implantodontia, né? Vamos pensar, eu sou um aluno lá da graduação. Interessante. Eu costumo de pensar, né? Eu fui para a área do diagnóstico, né? Que eu entendi que o meu maior talento ali era a memória, era conseguir fazer perguntas, interpretar. Memória muito boa para saber todas as patologias, saber tudo, né? Gostava também da parte de cirurgia, da parte de endodontia, mas acabei indo para radiologia. Aí eu lembrava que eu falava assim, cara, a única coisa que eu não entraria era para prótese. Que eu falava assim, cara, prótese não era uma coisa para mim. Né? Como que você acha que o cara, na graduação, ele se identifica se ele vai para uma parte cirúrgica, para uma parte do diagnóstico, por uma parte da endo, a parte da orto? Como foi essa escolha do implante para você? É interessante essa história. Normalmente, na faculdade, já vai criando aquela intimidade já com alguma área, a gente já cria, né? Só que muitas vezes a gente não imagina realmente como que é a vida clínica. São duas coisas totalmente diferentes. A questão é ali na faculdade, outra coisa é ali no consultório. Né? E que eu já vi inúmeras pessoas que saem por exemplo, eu mesmo, adorava endo na faculdade. Quando eu fui pro consultório, cara, foi pouquíssimas endos que eu fiz. Cara, isso aí não é minha pegada, velho. Não dá pra mim, sabe? Mesma coisa ortodontia, nada a ver comigo, né? E aí eu vim de Uberaba, fui trabalhar em algumas clínicas, aquele começo difícil e tal. E falei com meu pai, porque eu já era da área de cirurgia, né? Aí eu conversei com meu pai, eu quero começar buco. E buco, na minha época, só tinha residência, né? Nossa, meu filho, maravilhoso, acho muito legal. Porque é o sonho do cara que gosta de cirurgia é fazer buco. Sim. Né? Eu acho fenomenal, meu filho, mas deixa eu falar fazer uma pergunta. Agora você tá só. Como que você vai fazer para pagar as contas, sobreviver? Como que é? Eu falei assim, a buco não vai dar para mim, né? E aí eu encontrei implantodontia. Fazer especialização de implantodontia com o grande professor Leandro Cardoso, né? Um grande mestre que eu admiro muito. E daí realmente foi algo que eu me encontrei, que eu estava na cirurgia e convenhamos também, não vamos ser hipócritas, financeiramente é muito bom. Né? Eu peguei implantodontia em 2008, 2009, uma época ainda áurea, e ainda é áurea, mas uma época muito boa. Então isso agregou duas coisas, que é o incentivo, é o gás, não adianta. Você está fazendo algo que você gosta, mas você também está recebendo por aquilo, né? E bem, sim. Então casou as duas coisas. E aí foi daí que eu escolhi, né, a implantodontia e segui meu caminho. E depois também senti que faltava algo. Você falou da prótese e a implantodontia é totalmente dependente da prótese, da pério. Aí eu fui me especializar nessas duas áreas, né? Que fiz a dentística, que foi ótima especialização também com o professor Rafael De Curso e todo o pessoal lá da BO. Foi muito bom para mim, abriu muito minha cabeça em questão de reabilitação e me ajudou muito a entender a entender a importância que é entender de prótese para mim fazer um implante. E voltando nessa questão de escolha, a dica que eu dou é assim, buscar o que você tem mais afinidade. Como eu falei anteriormente. Cara, imagine você acordar todo dia fazendo algo que você não gosta. Não, possível. Então, independente do que seja, não é questões também financeiras, você tem que fazer o que você gosta, o que você tem afinidade. Isso já vai ajudar muito, é metade do caminho. Mas, como eu disse também, muda muito saindo da faculdade e a vida do consultório. Então, eu sempre digo, até para meus alunos, cara, sair da faculdade e já começar a especialização, só se tiver muito certeza. O contrário, vai trabalhar 6 meses, vai ver o que é o consultório de realidade ali, que é as 4 paredes, você sozinho olha para o lado, e vê o que você gosta mesmo para você fazer, sabe? Para você ter mais certeza. E muitas vezes você não vai ter certeza, você vai fazer a especialização, aí você vai, cara, não dá. Mas muitas vezes eu vejo também que a pessoa não pode desistir de primeiro momento, tem que tentar um pouco. Não é por causa dos desafios, algum insucesso, alguma complicação que a pessoa já vai desistir. Porque a odontologia é difícil, independente da área. Uma área que eu admiro demais, depois nas especialidades de odontologia, é a odontopediatria.
Mas eu admiro muito o odontopediatra. Eu não consigo tratar nem dos meus filhos. Eu levo eles lá, assim, cuida. O manejo do paciente ali. Eu admiro muito quem é odontopediatra. E aí outras especialidades. A escolha da especialidade é algo muito difícil. Só que é algo também hoje em dia necessário. A faculdade não consegue te dar um embasamento total para você trabalhar. E no entendimento que hoje a odontologia ela necessita de muito conhecimento técnico para você conseguir, né, o resultado, Juliana. Então, a escolha da especialidade é algo que você tem que ser muito pensado e você tem que ter muita afinidade. Entendi. É isso aí, eu acho que é a primeira coisa que a pessoa tem que ter. E você comentou aí, então, que quando você formou, você recomenda que a pessoa formar não entrar direto na especialização. Então, como é que foi esse início? Né? Eu sempre pergunto isso, porque às vezes a pessoa acha que a odontologia, você já entra, né, sabendo fazer cirurgia, colocar o implante, fazer a reconstrução em 1 ano, 2 anos, você já é o mestre, né? Então a gente sabe que não é assim, é uma coisa de longo prazo e você vai, né, adquirindo conhecimento e ao mesmo tempo pegando a mão ali, às vezes a pessoa monta primeiramente seu consultório, ou então ele vai trabalhar numa clínica, ou ele arruma um estágio. Como é que foi seu início, Helder? Até chegar nesse momento seu aí de estar com um consultório, de estar com uma escola, como que você traçou aí seu rumo? Traçar, cara. Como que você traçou o seu rumo? Foi tudo, Ju. Foi tudo assim, aconteceu, cara. Eu acredito muito que a gente nasce já com a sua história, seu livro todo escrito. Sabe? As coisas foram acontecendo. Acho que não adianta você forçar nada. Claro que você tem que correr atrás. Mas forçar não adianta. Está escrito o seu momento das coisas acontecerem. Mas você tem que fazer acontecer. Então, meu início realmente, assim, aí comecei em implantodontia, trabalhando, comecei também em clínicas populares, pegando mão, contexto igual de grande maioria, na realidade, né? O Instagram hoje mostra uma vida, assim, a pessoa sai da faculdade, já começa aquele trem e tal. Acho difícil, pode até acontecer, né? Nada impossível, só que eu acho difícil. Realmente, a odontologia, eu costumo dizer que, assim, é 10 anos. Então, o início é difícil. Não adianta você pensar que vai começar exercer a odontologia e vai ganhar dinheiro. O mercado está muito cheio. Eu vejo, na realidade, que está faltando dentistas. Eu acredito nisso, mas eu falo bons dentistas. Entendi. Então, a pessoa tem que entender que tudo tem um começo. Então, o começo não é fácil. E quando eu comecei, não foi fácil, foi muito difícil. A implantodontia até, assim, foi muito boa, porque gera muito lucro. Quanto tempo você começou a implantodontia depois de formado? 6 meses. 6 meses, você foi pro consultório, você foi trabalhar já... Trabalhar e eu já queria algo de cirurgia, a bucomaxilo meu pai me cortou. Você começou a olhar ali e falou assim, cara... Estava trabalhando numa clínica, aí você olhou e falou assim, cara, esse negócio de implante aqui, foi lá sapiar e falou, acho que isso é para mim. Sim, só que como eu falei, eu nunca fui de estudar, essa é a verdade, sabe? Tinha certa facilidade de pegar as coisas, mas a preguiça, né? A falta de responsabilidade, essa é a verdade. E eu fiz a matéria de implantodontia 2 vezes na faculdade. E o professor era bem linha dura, sabe? Bem complicado. Falei, cara, eu vou aprender esse trem. Agradece ele aí, né? Com certeza. Agradece ele aí. Com certeza agradecer ele, cara. E aí, eu comecei cirurgia oral menor na faculdade já, fiz aperfeiçoamento, gostava mais de cirurgia. Falei, esse é o meu contexto. E aí eu comecei em implantodontia. Entendi. E eu fiz uma boa pós-graduação e eu comecei já a operar em outros consultórios. E aí eu fui pegando parcerias, que naquela época ainda tinha muita parceria, né? Aí eu operava em todo o estado de Goiás, operava no Tocantins e as coisas foram andando. E tinha o meu consultório na periferia de Goiânia, onde eu comecei, tinha esse consultório até há 3 anos atrás, agora eu vendi para uma aluna, há 1 ano vendi para ela. E montei outro consultório no setor sul. E aí começou, a gente foi criando um nome, foi tendo uma gama maior de paciente e essas parcerias ajudam muito a consolidar o nome. Né, essas parcerias no estado. E até hoje eu tenho certas indicações desse pessoal. E as coisas foram andando. Teve uma história engraçada também, pessoal, que eu namorei com a minha esposa a faculdade toda. Aí ela formou, a gente se separou durante 3 anos. Aí a gente voltou depois de 3 anos e a gente já noivou e casou. E minha esposa é de Caldas Novas.
Aí eu fui montar um consultório também lá em Caldas Novas, aí a gente ficava nessa ponte, Goiânia, Caldas Novas, no início do nosso casamento. A gente tinha uma clínica lá também. E acabou que minha esposa gravidou, as coisas foram acontecendo, e a gente teve que vender a clínica de Caldas Novas. E foi daí que surgiu a CIOG. E é a CIOG, graças a Deus, aí que a gente conseguiu alavancar. O começo não foi fácil, né? Eu até falei com o Fabiano esses dias, o começo foi muito difícil. Contar essa história que me deixa muito orgulhoso. No começo a gente pegou o nosso dinheiro, o meu, da minha esposa, colocou tudo ali na CIOG. E barriga verde, ainda jovem, né? A construtora quebrou. Aí, rapaz, e a gente passou situações difíceis nessa época. Foi uma época também de crise econômica no país, bem difícil a época da Copa, em 2014. 2014. Com um filho pequeno. Eu ia aos finais de semana trabalhar de servente lá para terminar a obra. E graças a Deus a CIOG foi indo. Não começou da forma que a gente queria. A gente não começa com muitos pacientes, claro, né? Quando você abre algo maior. Mas foi tendo seu começo. E depois a CIOG se tornou uma escola de pós-graduação e graças a Deus hoje a gente chegou aqui, a gente estava conversando, né? Estamos aí já até com o mercado internacional. E logo agora a nova unidade da CIOG, vai ser 1.300 metros de escola, 4 andares de escola, então vai ser uma escola que vai revolucionar mesmo, que é o nosso projeto, a questão de pós-graduação em odontologia, não só Goiás, mas sim Brasil e até, como eu te falei, nosso projeto exterior. Então, esse foi o começo. Foi difícil, não foi fácil, em hora nenhuma, mas muito gratificante. Porque você olha para trás e fala assim, cara, por onde eu passei, velho? Por onde eu passei, agora, onde que a gente tá? E eu tenho certeza que a sua história do Fabiano não é diferente. Não é diferente. Vocês não começaram a Ciro desse tamanho? Alguém pergunta para mim, Juliano, o que foi que te fez fazer isso tudo? Eu falei, cara, eu falo assim, a culpa é da minha esposa. Porque na hora que eu tava começando a ganhar um dinheiro, eu casei. Aí arrumei mais dívida ali, apartamento. Aí na hora que eu comecei a ganhar um pouquinho mais, veio o primeiro filho, meu amigo, aí o boleto disparou. E aí eu falo, cara, quanto mais boleto você tem, mais sua mente funciona e você começa a dar seus pulos, né? Mas você imaginava que a Ciro ia ser desse tamanho que é hoje? Você imaginava? Ela foi traçado para ser isso. Mas quando começou? Foi traçado para isso. Foi traçado. Mas no começo, quando vocês começaram, você pensava naquele momento. Naquele momento. Naquele momento. Mas é que eu falei já, né? Quando eu formei, né, e eu fui trabalhar com o pai do Fabiano, com o Zé Carlos, e a gente montou a primeira unidade, o Zé Carlos falou assim, o que você quer? Eu falei para ele, eu tenho um grande amigo meu, que é o Ariel, o pai dele era dono do Atalaia. Né? E eu falei assim, eu queria ser o Atalaia de Goiânia, na radiologia. Então, para isso, a gente fez um cronograma para ir montando clínicas, montando unidades. Então, a gente tinha uma meta de montar, né, se a gente conseguisse, uma por ano. Tanto é que não tirava dinheiro, né? O dinheiro era para pagar combustível, negócio, e era tudo reinvestido dentro da empresa. Tanto é que eu falei, né? A gente tirava dinheiro para pagar o apartamento, prestação. Depois tirava o dinheiro para pagar filho. Depois eu fui tirar dinheiro. Então, demorei muito tempo para poder tirar mesmo uma quantidade maior de dinheiro dentro da empresa. Porque o negócio era ser o quê? Sempre reinvestir, colocar uma clínica por ano, trazer os melhores equipamentos. Então, a gente fez um planejamento. E aí, tanto é que abriu clínica, fechou clínica. Normal. Lembro direitinho. Colocamos uma unidade ali no 85. Ali onde não tinha um viaduto ali. Era na Praça do Chafariz. Cara, a hora que saiu aquela obra ali, eu falei, pode fechar. Aqui não tem nem onde o cara chegar dentro da empresa. Né? Muitas vezes você deslumbra um negócio e quando você vai para dentro do negócio mesmo, é assim. Eu não te falei que eu montei um consórcio do Setor Sul? Sim. Ilusão. O que me mantinha era o consórcio do Barra Ipiranga, saída para Trindade, na periferia. Lá que era maravilhoso. Lá eu mantinha. Entendi. E é normal, as pessoas têm que ter um entendimento que é normal, às vezes você tem que dar um passo para trás. Passo para trás. Para crescer mais depois. Não tem que ter vergonha nenhuma disso, é normal. Isso aí faz parte do negócio. Sim. Você só não vai para frente, não. Você tem que ir um pouquinho para trás, acalmar, depois voltar. Então é isso, Juliano. Realmente a gente nunca tem noção da proporção. Eu não tinha noção e nem a ambição, vou ser bem sincero para você, de ver o que eu vejo hoje de Elder, de Ludmila, minha esposa, e de CIOG.
Tem hora que eu sento com ela e falo assim, amor, você tem noção disso? Então eu queria te perguntar, e como que entrou a docência, né? Que você foi fazer o mestrado em plantodontia, você ali na clínica, de onde que veio a vontade de ir para a docência, de ser professor, de ensinar e colocar o CIOG? Nunca tive vontade. Foi Isso surgiu. 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 E hoje eu sou apaixonado. Eu falo, cara, eu não tenho vergonha nenhuma de falar, eu falo isso nas minhas aulas. Assim, cara, olha lá, o cara tira seu tempo, às vezes, familiar, de fazer algumas coisas para montar aula, para estudar, para ler e tudo. Agora tá aí dando aula. Clinicamente, financeiramente, é muito melhor você trabalhar na clínica. Não se compara. Sim. Eu falava isso sempre, né, nas minhas aulas. Nossa, eu gostava de ir tudo, sempre busquei conhecimento, minha melhoria técnica, mas nunca foi minha pegada. E aí, quando surgiu a ideia de CIOG virar uma escola de pós-graduação, eu fui me obrigado a buscar aí a docência, né? Sim. Melhorar essa questão e ir para a docência e fazer o mestrado. E realmente foi uma mudança de chave, que eu não imaginava. Hoje eu sou apaixonado de pegar, ler um artigo, estudar, ensinar. Isso me deixa muito satisfeito. Isso me traz algo que realmente é o que o ser humano precisa, sabe? Me dá gás. Então, na semana de especialização, hoje eu tenho 4 turmas de implantodontia, 48 alunos ali em uma semana, fora a turma do avançado, como a gente estava falando aqui, fora vários projetos que a gente está tocando junto. E isso me deixa, cara, me dá uma vontade tão grande, sabe, de estar ali, me deixa tão satisfeito, mostrando que você está fazendo a diferença na vida das pessoas. Você está tentando mostrar, na verdade, né, que isso depende da contrapartida, tentando mostrar o melhor caminho para eles não errarem, às vezes, como você já errou, né? Sim, sim. Que já errei muito, como qualquer ser humano, e tentar melhorar o caminho deles. Então, você fazer parte da vida dessas pessoas é algo que me deixa muito feliz, muito. Então, a docência realmente é algo que eu nunca imaginava, que aconteceu, como eu te falei, tudo na nossa vida eu acho que está escrito ali. A gente vai passar por tudo aquilo ali, a gente tem que ter esse entendimento, buscar ter esse entendimento, né? Mas a docência aconteceu, como muitas coisas na minha vida, e que a gente vai entendendo depois o porquê, né? Ela aconteceu. Muitas das vezes já tentei forçar, entrar em algum lugar e tudo, e não deu certo, as portas se fecham, né? Mas aí abre uma janela gigante, né? Então foi isso que aconteceu na docência, Juliano. Entendi. Não imaginava, e a gente se cruzava lá na Mandic, né? Quando eu fazia o mestrado, você também. E foi uma época muito boa, conheci várias pessoas aí lá no mestrado. E hoje me vejo muito realizado estando nessa parte de docência. Entendi. É algo que realmente eu não imaginava. Estou, né, exercendo e é algo que me deixa muito feliz e que me dá muito gás. Agora que você comentou da São Leopoldo Mandic, né? Eu vi que da Mandic você conseguiu, né, expandir seu network ali, entrou para o grupo da Implante Pele, começou a se aproximar de nomes aí com referência nacional e internacional. Como é que você acha que é importante esse relacionamento, esse network, igual você falou, abre porta, fecha a porta? O que você pode dar de conselho para quem está ouvindo aí? Como que você... Juliano, muito bom questionar isso, porque as pessoas muitas vezes não entendem, né? A força e o poder do network. Primeiro, a pessoa tem que buscar demonstrar o melhor de si sempre para as pessoas, né? Não demonstrar, mas ser. Tentar ser uma boa pessoa é imprescindível hoje em dia para o sucesso. E eu tive a grande satisfação de sempre conseguir andar com pessoas melhores que eu. Que aí isso que te faz crescer. E realmente o mestrado me trouxe aí o conhecimento e a intimidade, né, com o pessoal do Implante Pele. Hoje eu não posso chamar eles mais de senhores, é amigo, a gente tem uma proximidade muito grande. Então isso realmente abriu muitas portas e depois foi abrindo mais ainda o leque, né, com vários amigos em várias partes do estado e até fora do país. Então realmente o poder do network hoje, cara, em qualquer profissão, é extremamente importante você ter network, saber fazer network. Não pensando, como que eu vou te dizer,
não pensando em contrapartida. Entendi. Não é pensando em contrapartida, não é uma troca, né? E simplesmente entender que a amizade hoje e network, como eu tô aqui com você, né? Ela é imprescindível em qualquer ramo. Qualquer ramo. Eu costumo falar para meus alunos, cara, hoje em dia a odontologia não é fácil. Por quê? Você tem que ser muito bom tecnicamente, mas você tem que ser um exímio vendedor. Você tem que ter um bom relacionamento, não só com os pacientes, tá em bons locais. É imprescindível isso. Tá com boas pessoas. Sim. Então, realmente, essa questão do network que o mestrado me abriu, mas não só no mestrado, eu já vejo até de antes já. Sim. Foi algo assim que me ajudou muito a crescer. Eu lembro uma vez que a gente estava fazendo um curso de cirurgia guiada, que você estava me falando que o pessoal da SIM estava te procurando, você estava interessado em ser o speaker, não sei o quê, levado no negócio. Eu falei, não perde oportunidade, não. Exatamente. Aí, veio também essa oportunidade de se tornar speaker da SIM, né? Que também abriu muitas portas, sou muito grato a eles, estou hoje lá com eles ainda, e a gente tem uma parceria muito forte, assim, cresceu muito nesses últimos anos, né? Então, me trouxe vários amigos, aí mais network ainda, e a gente vê que a gente tem acesso até o alto escalão da SIM, isso é algo muito bom, não é que a gente é um speaker e é jogar de lado, não. A gente tem acesso a várias pessoas de grande importância na SIM, então a gente tem um network não só na odontologia, mas também na questão empresarial, que as pessoas nos ajudam muito. Sempre quando eu vou fazer algo, já te liguei te pedindo conselho, aí eu ligo pro Vavá, que é o gerente hoje nacionalmente da SIM, né? Ligo para ele. Por quê? Cara, vocês sabem das coisas. Eu sou dentista, eu não tenho gestão. Hoje em dia eu tô aprendendo, agora eu já aprendendo, posso. Tô aprendendo, eu tô com bons professores, né? Mas o cirurgião dentista, ele tem que entender que é extremamente importante ele pegar conselhos de gestão também, né? Entrando em outro leque, que não é pegado. O cirurgião dentista ele é preparado para ter o quê? Conhecimento técnico na faculdade. Isso. No entanto, na nossa pós-graduação mesmo, eu já inseri agora uma matéria de gestão, matéria de finanças, de vendas. É extremamente necessário hoje em dia. Concordo. Hoje em dia não tem como você fugir disso. Minha maior dificuldade hoje é gestão. Não é tecnicamente mais. Eu acho que 100%. Gestão é uma coisa que vai ser sempre complicado para todo mundo, né? Igual você falou, conhecimento técnico, chega um certo tempo você fala assim, cara... Você vai para os lugares, você vai aprender. Claro que você vai aprender tudo. Mas não já chega algo que você vai... Nossa, mudei minha vida. Como era antigamente. A porcentagem que você aprende hoje já cai em relação do início da profissão. Exatamente. E aí, como é que a gente... Você já fez isso lá, né? Como é que o dentista, então, teria que investir? Né? Então, ele teria que seguir paralelo ao conhecimento técnico, ele teria que ter ali um planejamento de negócio, ali, um plano de negócio, que entraria gestão ali, e aí ele precisa entender, né? Vendas, finanças... Porque também, se não souber finanças, às vezes está vendendo e vendendo mal. Exatamente. Que eu acho que o primeiro que eu acho que a pessoa tem que entender, se você estiver ouvindo, é finanças. Cara, entende o que é DRE, DFC, BP, orçamento, faz seu orçamento. Aí depois disso você vai entender por quanto que você precisa vender. Porque às vezes você está vendendo, formação de preço, né? Então, é o que eu falo, às vezes o dentista foca muito no conhecimento técnico e esquece essa parte. Então, se você não quer estudar e entender essa parte, não gosto disso, não gosto de matemática, cara, não pense assim. Pense, eu ainda não aprendi, né? Eu sempre gosto de falar o ainda, eu falo que todo conhecimento a gente pode aprender, é só você colocar o ainda, né? Eu não gosto de inglês, não vou aprender inglês, não, eu ainda não sei inglês, eu ainda não sei o espanhol. Mas se eu sentar a minha bunda na cadeira e começar a estudar, aprender, eu vou aprender. Então, essa é uma filosofia que eu tenho minha vida inteira. Eu falo, cara, não é porque a gente fez odonto que eu não posso aprender outra coisa, não existe isso. Claro, né? Então, é só você colocar o ainda. Claro, e formidável sua explanação. Juliano, quando o cirurgião dentista entender a importância de saber gestão, cara, a vida dele de consultório vai mudar.
a importância de fazer bons investimentos, que eu falo em tecnologia, investir na profissão, e a importância de saber sua precificação. Ele tem que saber o seu custo fixo hoje, para ele precificar. Sim. Que às vezes ele começa a empatar ou perder. E ele realmente vai colocando a culpa da profissão, mas a culpa não é da profissão, a culpa é da sua má gestão. Ah, eu não posso isso que o meu paciente não pode pagar. O cirurgião dentista é exímio para isso. Ele subestima o seu paciente. Ele tem que entender o quê? Ele não precisa cobrar caríssimo nem baratíssimo. Ele tem que entender qual que é a necessidade dele. Qual que é a realidade do custo dele. Exatamente. Né? Então eu tenho uma receita, né? Receita é o faturamento total. Aí eu tenho que ir tirando. Vou gastar o imposto. Vou gastar com meus funcionários, vou gastar com meus insumos, vou gastar com marketing, vou gastar, e aí você vai tirando tudo lá no final, qual que foi minha margem, qual que é o meu lucro, né? Tá. Então e ele aí, tem que saber quando pelo menos isso. Você vai ver que você está no negativo. A culpa é da odontologia ou da sua má gestão? Não é a odontologia, concorda? A odontologia é uma profissão formidável. Sim. Graças a Deus, você também, o Fabiano, a gente conquistou tudo com relação e veio da odontologia. E eu conheço pessoas ainda muito melhores financeiramente que a gente ainda. Veio da odontologia. Então, falar que a odontologia é ruim, não é ruim, não é sorte. É buscar conhecimento. E buscar, se você não tem capacidade de fazer gestão, você tem que contratar uma pessoa para fazer isso para você. Que é o que você está fazendo. Exatamente. Bacana. Exatamente. A CIOG chegou agora no momento que ela começou como qualquer empresa. Ela começou de forma empírica, né? As coisas foram acontecendo, como falei. E hoje em dia, não. Hoje em dia, cada vez mais dividindo por setores e buscando pessoas qualificadas. Bacana. A pessoa que trabalha na administração da CIOG, ela tem que ser formada em administração. Ela tem. Sim, sim. A pessoa que está no financeiro, ela tem que estar cursando ou ser formada em questões relativas a finanças. No entanto, a pessoa que está lá hoje em dia, ela está fazendo enfermagem e a CIOG está pagando para ela também gestão em área de saúde. Gestão em área de saúde. Que eu também estou fazendo. Bacana. É online tudo, Mas já abre a mente. Exatamente. Então, o que a gente tem que entender é isso. Se você não quer fazer, você tem que contratar alguém para fazer, mas que seja qualificada. Sim. Não dá para colocar uma pessoa que não tem qualificação também. Vai ser igual a você. E entender que hoje o papel está cada vez mais extinto. Que hoje a gente tem vários softwares hoje que facilita muito a vida, que pode te ajudar muito no dia a dia do consultório, para você realmente precificar e ver quanto que realmente você está tirando no mês e se está valendo a pena ou não. E que mudanças você precisa ter. Eu cheguei no momento da CO que começou a crescer muito, só que eu não tinha números. Não tinha números. Hoje eu tenho números. Hoje você está com os números lá? Conseguiu? Tenho número, tem tudo, cara. Bom. E muito obrigado, devo a você, né? Fazer uma propaganda aqui do Camilo também. Camilo, uma grande pessoa que me ajudou muito. E hoje em dia a CIOG tem números. A gente sabe qual que é a nossa proporção de crescimento, o que a gente estipula crescer nesse ano, o que a gente quer para o ano que vem. E você tem que trabalhar com planejamento, que é algo que eu desconhecia. O Helder é sempre muito empreendedor, né? Na correria, e ainda tem que dar resultado tecnicamente também. Sim. E veio a docência também. Então, você é empresário, você é professor, você é dentista também, você é pai. Então, marido. Então, juntou um monte de função. Hoje em dia, assim, não está indo do jeito que eu quero, mas está caminhando muito bem do jeito que eu espero, sabe? E é extremamente necessário você aprender a ser organizado, coisa que o Helder não é. Então, eu tenho que ter pessoas organizadas para me ensinar. Entendi. E por isso que, realmente, quando eu busquei essa parte de gestão, o quanto que a CIOG começou a crescer e eu comecei a ver realmente resultados financeiros. É isso aí. Vale a pena ou não? Eu costumo fazer uma analogia, né? Igual aqueles equilibristas que fica girando o prato, né? Então, você tem o prato ali, família, o prato saúde, o prato gestão, o prato eu sou dentista, o prato isso, o prato aquilo. Né? Tem hora que você fala, cara, tem prato demais aqui para eu girar. Você começa a cair um, cai o outro.
Aí você começa a falar assim, não, o que eu posso delegar aqui? Não, a gestão eu vou delegar, a parte de radiologia, que às vezes hoje eu não laudo todos os exames, não teria como, com 15 unidades, como é que eu vou laudar todos os exames? Então você começa a falar, não, deixa eu chamar alguém para me ajudar aqui na radiologia, deixa eu chamar alguém para me ajudar na gestão. Então conforme você vai crescendo, né, que é o que todo mundo fala, no início a gente tem que girar todos os pratos, porque eu não tenho dinheiro para pagar ninguém. Exatamente. E conforme você vai crescendo, você vai passando o prato para outra pessoa te ajudar a equilibrar esse prato aí. Exatamente. Né? E uma coisa assim, você que quer crescimento, que tem duas vertentes na odontologia, né? Tem aquela pessoa que não pretende ter o seu crescimento e está tudo certo, que não é ter seu crescimento, quer dizer isso. Ela quer ficar ali naquele consultório dela ali, sim, e ter um bom atendimento, são ótimos profissionais, mas eles querem vender um atendimento mais personalizado e perfeito, ótimo. E tem as outras pessoas que vai para a questão empreendedora, que é formar um grupo ali, colocar pessoas para trabalhar em cada área, né? Isso. E ter uma pegada mais empresarial, vamos dizer assim. E são dois contextos totalmente diferentes. Quando eu estou nessa parte mais singular, né? A gente tem que ter um entendimento do que é, que você tem que fazer uma precificação maior para você conseguir crescer e suprir seus custos. Quando você está na pegada mais empresarial, aí você tem que trabalhar de uma gama, trabalhar com a gama totalmente maior. Né? Então, são questões diferentes. A odontologia te propõe isso. Qual parte você quer seguir? Qual que você quer seguir? Né? Qual que realmente você acha que vale a pena? E dependendo das duas partes, tá tudo certo. É o que eu faço, você começa, você vai pelo rumo. O meu rumo que eu escolhi é ficar no meu consultório. Mas vai que, né, igual você falou, aí mudei meu rumo, fui para virar empresário, a parte mais empreendedora. Ah, não gostei, posso mudar meu rumo, voltar para ser um consultório individual. Ah, fui para docência. Então, né, o que eu falo, odontologia tem vários rumos. Ah, eu quero prestar um concurso, eu quero... Não, eu não quero ter consultório, nada. Eu vou sempre trabalhar com outra pessoa. Tá tudo certo. Não quero assumir nada. Né? Então, tá tudo certo. O importante é o que você falou. Exatamente. Tá no seu ambiente, você tá feliz. Tá tudo ok, e tá ganhando feliz. Seu dinheiro. E independente, porque as pessoas hoje, o mundo do Instagram, né, ela vende coisas boas e vende também muita ilusão. E as pessoas correlacionam isso com felicidade, o sucesso ali no Instagram com felicidade. E não tem nada a ver. E como é que você vê agora, entrando, vamos sair um pouco dessa parte da gestão, como é que você vê essas redes sociais hoje? Que eu sei que você tem você dá uma aula de redes sociais. Conta para mim aí, como que você vê as redes sociais atualmente? Extremamente importante hoje. Extremamente importante. Eu preciso de aparecer mais. Né? Hoje em dia, a CEO que tem, por exemplo, uma equipe de marketing. Certo. E eles brigam comigo direto. Cara, você tem que aparecer, você tem que aparecer. Realmente, cara, eu tenho preguiça. Não vou mentir pra você. Nossa, o trabalho que dá, você editar um vídeo ali de cirurgia, ou você falar, depois você tem que escrever tudo lindo ali. Por quê? Quem é o errado aqui sou eu. Eu importo muito o que as pessoas vão achar. Aí você se torna muito crítico. E para você se dar bem na rede social, você não tem que importar com nada que as pessoas vão achar. Você tem que falar ali, ser muito autêntico. Então eu tenho que melhorar isso. Minha esposa está arrebentando a rede social. Falando hiper bem e tal, se dando muito bem. Eu preciso de melhorar isso. E é imprescindível. Hoje não tem como. Não tem como. Você tem que ser bom tecnicamente também, bom em vendas, e você tem que saber vender na rede social. Entendi. Independente que hoje meu ramo mais é vender cursos, tenho minha clínica particular, né? E tudo, tenho meus atendimentos, meus pacientes, mas querendo ou não, meu carro-chefe hoje é curso, eu tenho que aparecer mais. Então, se você também quer para paciente, você tem uma pegada diferente da minha, né? Um pouco, o Instagram e tudo, mas você tem que aparecer. Hoje, rede social e outra é algo muito barato pelos benefícios que ela te traz. Entendi. Mas a rede social também é perigosa. Porque ela vende, como eu falei, muita ilusão. Né? Tem pessoas, assim, muito boas tecnicamente na rede social, que tem embasamento, mas tem muitas pessoas também que hoje mostram, né, uma certa ilusão. As coisas não são assim. Não são bem assim, igual a rede social mostra. Você acha que o dentista ainda cai nessas coisas, cai nessas mentiras ainda? Cai, Ju.
Infelizmente cai, cara. Será, cara? Cai. A rede social, como eu falei, ela traz muita ilusão. Assim, ela pode não voltar, mas de primeiro momento ela cai. Ela cai, né? Igual, hoje eu vejo muito. O que você mais vê hoje para vender odontologia? Aprenda a ganhar dinheiro na odontologia. Sim. Mas esses cursos que vai ensinar, nada contra, não é isso, que vai ensinar você a ganhar dinheiro, nenhum fala da questão técnica. E convenhamos, e voltando até, eu acho que é a sua primeira pergunta. Como que era você laudar o exame há 10 anos atrás, há 15 anos atrás? E hoje? Totalmente diferente. Totalmente evolui, diferente, não é? Claro, totalmente. Então, é entender o que é, que não adianta. É o tempo. Sim. Você ter mais conhecimento e mais técnica, é o tempo. Não tem jeito. Isso daí eu não consigo ver de forma diferente. E quando você tem esse entendimento que é o tempo, muitas vezes a gente quer... nós somos muito imediatistas hoje em dia, né? Então, o que a gente vê na rede social vendendo, muitas vezes não condiz com a realidade. Esses dias mesmo eu vi um colega jogando os enxertos, acabou os enxertos, jogando os enxertos tudo no lixo. Nada contra e tudo, mas gente, mas calma aí, ué, agora eu não faço mais enxerto, agora acabou. Não é bem assim. Não. Eu tento personalizar muito meus casos e falo muito isso em aula. Eu acho que a gente tem que saber de tudo e saber o que a gente vai aplicar, né? A técnica que a gente vai aplicar. Esse é um tratamento mais personalizado. Então a rede social, ela veio por benefício de muita coisa, que ela traz muito conhecimento, mas também ela vende um mundo de ilusão. Muitas vezes você vai ver uma pessoa que acabou de formar, aí começa a mostrar o carrão, o helicóptero e tal, e por aí vai. Cara, não é assim. Não tem como ser assim. O dinheiro não vem fácil. Isso que eu falo, é tempo, mas tá tudo certo. Se a pessoa vende ali. Mas e depois, tecnicamente? Como que é isso? Você tá vendendo aquilo ali, né? Que você realmente venceu na vida e tudo, mas tecnicamente, como que é isso? Como que é ali no consultório? Como se mantém, né? Porque não adianta. A gente vive de sucesso. Sucesso que eu falo das coisas do procedimento que a gente faz. Eu falo que ele tem que dar resultado. Eu falo, né, que você tem que ter ali no comercial, no vendas, né? Você tem o aquisição, que é o custo de aquisição do cliente, o CAC. Depois esse cliente que entra ficou satisfeito com você, ele vai retornar com você durante a vida inteira. Então, ele vai ter a recorrência, o LTV, né? Lifetime Value, e ele vai te indicar para outras pessoas. Se o seu conhecimento técnico na sua mão, se ele ficou satisfeito com o tratamento. Aí entra a indicação. Perfeito. Então, você tem que trabalhar as 3 vertentes. Você tem que trabalhar a aquisição, você tem que trabalhar a manutenção, né? A recorrência e a indicação. Então, se você conseguir na sua cabeça, né, fazer a gestão desses 3 tipos de pacientes, desses 3 tipos de vendas que você pode ter dentro do consultório, você vai conseguir... O que eu vejo muito a questão de paciente, o paciente ele é carente. Você tem que chegar na recepção, buscar seu paciente, sabe? Não adianta... É o que eu falo. Na rede social, você tem que aparecer. É isso. Você tem que aparecer, você tem que vender, você tem que mostrar autoridade. Tudo é necessário hoje em dia, não adianta. Você tem que ser bom de rede social. Mas na hora que o seu paciente chega no seu consultório, você tem que pegar ele, dar um abraço, conversar com ele, conhecer seu paciente. Minha consulta, ela demora 1 hora no mínimo. Eu fico 1 hora conversando com o paciente, trocando ideia e tal, para depois ele sentar na cadeira. Né? Aí ele senta na cadeira e eu vou começar a questão do exame clínico, mas eu tento conhecer ele ali para ver o que realmente está incomodando ele. E também o que eu posso vender para ele. Que quando ele está conversando, eu estou olhando o quê? A boca dele. Estou prestando atenção, mas estou vendo ali. E aí muitas das vezes você vai ver que a pessoa começa, olha o que é diagnóstico. A pessoa começa a colocar a mão na boca. Aí eu já tenho vergonha de sorriso. Algo está incomodando ele. Então você começa a diagnosticar seu paciente já na conversa. Claro. E você vai colocar ele na cadeira, só que você já tem em mente o que você vai vender para ele. Porque querendo ou não, é venda que você está fazendo. Você vai tratar da saúde do paciente, claro, é primordial, mas é uma venda. E depois o paciente vai sentar na sua cadeira, é extremamente importante, o que é? Eu não passo plano de tratamento do paciente na primeira consulta. A pessoa fala, nossa, mas isso daí é contra a questão de vendas, as regras da venda, você tem que pegar a pessoa no imediatismo e tal. Na euforia. Na minha área,
Vem cá, agora vamos partir agora até para a questão da Ciro também. Na minha área, como que eu vou fazer um plano de tratamento para o paciente sem um exame, por exemplo, na implantologia, sem um exame tomográfico? Aí o paciente chega no meu consultório, ué, doutor, mas por que você só vai passar os valores depois do exame? Eu já fui em 3 lugares, todos me passaram valor. Assim, porque eu ainda não desenvolvi visão de raio-x. Às vezes os colegas desenvolveram, eu não tenho essa visão ainda. Eu não consigo te passar valor sem exames. E outra, para implantodontia eu preciso de uma tomografia. Que ali realmente eu vou ter a possibilidade de planejar seu caso. Vou ver ali a quantidade de osso disponível para mim fazer a ancoragem do seu implante. Aí eu começo a dar aquela famosa aula, né? Explicar para o paciente a importância. Cara, não perde. Você não perde o paciente. Que ele te demonstra, na verdade, o quê? Que você está tendo cuidado com ele. Que você quer os dados, você precisa de dados para você fechar o diagnóstico dele. Não tem como você dar um diagnóstico ali de primeiro momento para ele sem um exame. E muitas vezes a pessoa chega lá com a panorâmica para me fazer um planejamento de um protocolo superior. Cara, não tem como. Uai, doutor, mas como? Eu já fui em vários lugares, já me passaram valor. Isso aqui é uma imagem 2D. Eu não tenho uma visualização 3D da sua maxila para me saber onde que eu vou poder colocar esses implantes. Eu já, no começo da profissão e tudo, já caí muito do cavalo. Isso que eu ia te perguntar. Né? Nossa Senhora. Na radiologia a gente passou essa evolução, né? Nós saímos do exame 2D, veio a panorâmica ali, com a visão plana, até que a gente chegou na tomografia computadorizada, né? Como, né, já que você comentou, qual foi o impacto da tomografia na implantodontia? Um impacto totalmente positivo e outra, hoje é imprescindível. Não tem como você operar um caso sem uma tomografia. Aliás, desculpa, mal colocado. Ter como tem. Agora eu pergunto, você vai ter segurança? Entendi. De fazer? Por exemplo, vamos lá. Você vai fazer um incisivo superior. Como que você vai fazer com a periapical ou uma panorâmica? Sendo que você precisa fazer uma ancoragem palatina. Um bom posicionamento do implante. Que hoje a questão de sucesso do implante, ele advém do seu posicionamento tridimensional. Então, eu preciso de um bom posicionamento. E aí que vem a importância que se você puder fazer essa cirurgia guiada. Que aí você consegue fazer o planejamento, mas não vamos entrar nisso. Então, como que eu vou fazer um incisivo central com a panorâmica com a periapical? Sendo que eu preciso saber é do osso palatino. E aí você vai ler um artigo, por exemplo, que demonstra para você que tem uma grande prevalência, tem pacientes que não vai ter osso pela palatina para você ancorar seu implante. Você vai colocar esse implante mal posicionado? E depois manda para o protesista se virar? E outra. Que a gente mais vê. Exatamente. E não existe mais essa desculpa que a gente tinha em 2009, 2010. Coloquei implante onde que tinha osso. O paciente quer função e estética. Você tem que... Sim. Você tem que devolver isso para ele. Ele está te pagando para isso. Ele não quer um serviço onde que está aparecendo a cinta do implante, algo que não é estético também. Ele quer algo também funcional. Então, para isso, você precisa de uma tomografia, para você conseguir fazer seu planejamento. E aí, outras situações que você necessita. Então, quer ter segurança? No entanto, na CIOG, e isso meus alunos que vão ver aí o podcast pode comprovar, ninguém opera sem uma tomografia. Sim, bacana. Não opera. Porque se eu estou ensinando algo, como que eu vou ensinar algo que eu não acredito? Ah, Eldo, um protocolo inferior eu posso operar com a panorâmica. Realmente, você tem a possibilidade. Tem as vertentes. Você pode, você pode. Mas igual eu falo, você vai ter total segurança? Essa é a questão. Essa é a questão. Né? Porque se der algum problema ou você não tem o exame, você foi... Cara, você tem que preocupar com o paciente que está ali. Negligente, né? Você tem que preocupar com o paciente que está ali. Porque ele está confiando em você. Então, como que você vai colocar um implante mal posicionado? Claro que errar, todo mundo erra. Eu já coloquei implante mal posicionado e eu quero ver qual implantologista que nunca colocou. Só que eu tinha noção que não estava legal. E eu busquei melhorar. E eu não, hoje em dia eu não me aceito colocar um implante mal posicionado. Por isso que eu estou partindo muito para a área de reconstrução. No entendimento que eu tenho que ter uma boa massa óssea, falar isso mais ludicamente, para mim realmente conseguir colocar meu implante bem posicionado. Isso é o sucesso. Não é colocar implante de qualquer forma. E entrando nesse assunto, então, dessa parte de reconstrução, a gente viu, né, que agora evoluiu bastante essa parte de reconstrução, né? Hoje a gente tem ali aquelas barreiras de zircônia, de pique, né, evoluindo ali
daquela tela de titânio que ninguém parece que usa mais, né? Não usa. Como que foi essa evolução do material de reconstrução na implantodontia? Até para você, como professor, dar uma atualizada aí quem está ouvindo. Né? Então, Juliano, a questão da reconstrução é a grande pegada hoje da implantodontia, né? E é algo que é colocado assim com das maiores dificuldades do implantodontista. E no entendimento que a gente precisa de osso para se colocar um implante, para ter ancoragem, né? E também que esse osso ele tem uma boa vascularização que vai manter aqueles tecidos e o implante ali. E realmente a implantodontia com o meio digital casou muito bem. Tanto pela cirurgia guiada, com melhor posicionamento do implante, como agora também você poder confeccionar uma malha personalizada, como de zircônia ou pique, né? Tem de titânio também, que o pessoal da CPMH faz, né? De titânio, só com um custo muito alto. E a malha pique de zircônio com um custo mais baixo. E com a boa aceitação biológica, né? E utilização também de biomateriais, mas ainda é necessário a retirada do osso autógeno. Infelizmente, vamos ser bem sinceros, somente biomaterial para alguns casos de ganho ósseo, né? Infelizmente ainda não supre a necessidade. Entendi. Estamos caminhando aí, tem grandes inovações a pleno mesmo, vindo aí com biomateriais fresados, né? Tá uma revolução gigantesca. Mas realmente a questão da malha pique e a zircônia veio para facilitar muito. Que aí a cirurgia se torna muito mais rápida. Só que tem suas indicações. Sim. Igual eu falo, tem muita indicação. Qual que é o caso? O que você quer daquele caso? Que eu trabalho muito com autógeno também. Né? Eu e o Sérgio Maia lá, juntamente com o Maia, já tem o projeto Bone Box, que é tirar pequenas lâminas do próprio paciente. Porque não adianta osso autógeno, padrão ouro. Qualquer literatura fala isso. Então quer dizer que padrão ouro é o melhor. Sim. Mas eu vou tirar autógeno para fazer tudo no meu paciente de reconstrução? Não. Se eu vou fazer o levantamento de seio, eu posso muito bem, baseado na literatura, utilizar somente biomaterial e um ótimo resultado. Depende muito do que é, do contexto. Entendi. Mas muitas vezes, quando eu quero ganhar vertical, eu prefiro ir para a técnica de cure e fazer aí as lâminas. Tem uma certa dificuldade e tudo, só que realmente o resultado, na hora que você vai ver, é totalmente diferente. Quando você usa autógeno e quando você usa autógeno e biomaterial. Entendi. Né? Então, entender o quê? Não é defender técnica. É saber executar todos e ver qual que é a melhor para o seu paciente. É isso. O caso do paciente, né? A exatamente. Avaliação, Personalizar. É o que eu falo para meus alunos. Tem um grande boom agora na implantodontia que chama ancoragem. Agora pronto, eu vou resolver minha vida, igual eu te falei, o cara jogando enxerto fora, tudo. Agora eu vou resolver minha vida toda com ancoragem. Agora tudo é a on-for. Não é assim, gente. Não é bem assim. É personalizado. Será que o seu paciente quer 4 implantes? No entendimento que 6 implantes bem distribuídos, você vai ter uma melhor distribuição de carga? A on-for é bom também? É. Mas tem sua parte de sucesso também. Né? E também resolver aquele insucesso. Então, assim, faço todas as técnicas, mas eu vejo o que é melhor para o meu paciente. Então, é isso que é a dica que eu acho que eu dou mesmo para os colegas implantodontistas, ou para quem está começando, personaliza o caso do seu paciente. E você tem que compartilhar com ele opções de tratamento. De plano de tratamento, né? E aí, vocês em conjunto, chegar aí na melhor decisão. Entendi. E eu acho que é aí que é o contexto, o grande boom mesmo é isso. Aproveitar, vou interromper o Helder para fazer uma propaganda então. Então, se você é implantodontista e está querendo usar essa técnica aí da barreira de zircônio, então hoje lá no Plane Center, no laboratório, a gente já está com isso aí desenvolvido, né? Já conseguimos planejar no software essa barreira e já consegue fresar lá no laboratório, no OnLab, e já entra com essa barreira aí. Tá? Perfeito. E eu sou usuário do Plane Center da Ciro, né? Então, realmente, vamos entrar então nessa parte da cirurgia guiada, né? Que a gente acabou indo direto para a reconstrução. Você foi um dos meus colegas aí que deram o pontapé junto comigo. Juliano, entra nisso, né? Principalmente ali pela SIM, né? Aquele curso que a gente faz de credenciamento de cirurgia guiada junto. E igual você falou, né, a grande vantagem da cirurgia guiada é a gente conseguir, né, através da tomografia do escaneamento ou da dupla tomografia, a gente conseguir, num software
posicionar esse implante da melhor forma, né? O posicionamento tridimensional dele para a gente ter uma prótese, né? Uma parte estética e funcional melhor possível e te ajudar, né? Principalmente naquele dia que você às vezes não está tão bem, está com problema, às vezes, né? Erra ali um pouquinho o posicionamento do implante, compromete uma papila, compromete alguma coisa, né? Como que você vê hoje, Helder, a cirurgia guiada na implantodontia, na rotina, você como professor e também o pessoal que já faço implante há muito tempo, não preciso desse guia não. Eu quero as duas vertentes aí. Perfeito, Juliano, vamos lá. Cara, você sabe, né, que é minha pegada, cirurgia guiada, gosto de fazer, faço muito. Por quê? Você consegue ter um melhor posicionamento daquele implante e você consegue ter uma melhor reabilitação. Então, ponto final. Ponto final. O meu implante ter sucesso, ele tem que estar bem posicionado, certo? Correto. Então eu consigo um melhor posicionamento no osso. Por que isso? Realmente, você pode ser até muito bom clinicamente. Você vai conseguir fazer alguns casos a mão livre muito bem. Mas vamos lá. Se eu tenho a oportunidade de planejar esse implante no software primeiramente, que na verdade a sua cirurgia está acontecendo ali já no software, né? Você tem a oportunidade de planejar aquilo ali. E depois você só fazer a execução, que aí vem a técnica, você vai ter muito mais confiança no seu procedimento. Ah, Helder, mas eu não tenho muito conhecimento em software e tal. Cara, hoje em dia você não precisa ter isso. Tem o Planning Center da Ciro, sem mexer. Mas é a verdade. Porque eu não tenho tempo de hoje ficar ali manipulando software nem nada. Não tenho esse tempo. Sim. O que eu vou e faço? Escaneio, pessoa, ou se a pessoa não tiver escaneio, a Ciro tem o Scan Service, vai até lá, escaneia o paciente, a tomografia a Ciro faz, aí vai fazer o planejamento e vai te enviar. Aí é claro que vai vir do seu conhecimento, você fala assim, olha, coloca esse implante mais pro lado direito, ou coloca ele mais apical, que é um implante imediato, eu preciso dele mais apical. Que aí, o que acontece? Você tem que discutir o caso. Chega o seu momento, como implantodontista, discutir o caso por resultado que você espera. E aí vai vir uma guia, muitas vezes até o provisório impresso também, vai vir a guia e o provisório prontinho para você operar. Se torna muito mais fácil o posicionamento. E outra, muitas vezes as pessoas têm desculpa. Ah, Helder, como que eu vou vender isso e tudo? Cara, primeiro, eu não cobro mais caro, pra ser bem sincero, para cirurgia guiada. Porque eu vejo que, na verdade, para mim é muito melhor. Tá te ajudando. Né? Exatamente. O paciente só vai pagar lá na Ciro a questão, talvez, do Scan Service ou da tomografia, do planejamento, no Planning, né? E eu, na verdade, minha execução vai ser muito mais segura e mais rápida. Sim. Então, eu já estou ganhando mais já. Então, tá lindo, maravilhoso, né? Então, é imprescindível hoje, eu acho, o cirurgião dentista, o implantodontista ter conhecimento de cirurgia guiada e também fazê-la, em alguns casos. Que você vai ter muito melhor aproveitamento. Aquele caso mesmo que a gente fez juntos, de um modelo dos laterais, que até da genesia publicou na Implant News. Cara, eu dou a aula daquilo lá e falo assim, conseguiria fazer isso à mão livre? Sim. Mas 0,8 da raiz, será que eu ia ter essa assertividade? Sim. Não ia ter. E outra, e a peleja que ia ser fazer aquilo lá? Colocava uma broca, radiografia. Colocava outra broca, radiografia. E muitas das vezes você não tem a oportunidade de mudar. Você não pode errar. E como você falou muito bem, tem dia que você não acorda bem, não. Você briga com a esposa, os boletos estão lá, você está estressado. A gente é ser humano. A cirurgia guiada te dá essa previsibilidade, que dependente do que aconteça, você vai colocar o implante como foi planejado no software. Sim. Né? Então, assim, te dá muito mais tranquilidade para você trabalhar. Mas no entendimento que, Helder, então pronto, então só vou fazer cirurgia guiada e vou deixar de aprender o contexto. Vamos falar melhor, na verdade. Não precisa de aprender o método convencional. Na verdade, você tem que ter muito conhecimento do método convencional para você executar a cirurgia guiada. Concordo. Não dá. Você fazer... você não ter conhecimento e aí executar cirurgia guiada. Porque ela demanda do seu conhecimento técnico para você fazer o planejamento. Porque o pessoal tem que entender que a cirurgia guiada, né, é para o posicionamento tridimensional do implante. Não é que a cirurgia vai ser feita sem retalho, sem ela flapless, né? Então, você vai usar para posicionar o implante ali, distância da margem gengival, 4 milímetros, 5 milímetros, vai depender do caso, né? Distância entre implantes ou distância para o dente, você vai posicionar ele.
Agora, se você precisar abrir, colocar um enxerto, colocar a membrana, fazer uma reconstrução tecidual, volta à implantodontia que você conhece, né? Você Então falou ele tem muito que bem saber isso. fazer tudo, né? Me dá quase um ataque no coração que eu vou e vejo aquelas propagandas. Cirurgia sem corte. Eu falei assim, será que é cirurgia espiritual? Sem corte, sem dor. Será que é espiritual, né? Brincadeiras à parte. Sim. Mas a gente sabe da importância da manipulação tecidual e da dificuldade que o implantodontista tem de hoje trabalhar com os tecidos moles, né? E a importância dele ao redor do implante. Uhum. Então, minhas cirurgias guiadas são todas abertas praticamente. Dificilmente eu faço a cirurgia guiada que não é aberta, né? E você falou muito bem, eu tive um caso, 2 premolares, que não ia caber os 2 implantes. Aí eu diminuí o diâmetro dos implantes, usei os implantes Slim e até com vocês lá que eu fiz o planejamento, coloquei 2 implantes 2.9 bem distribuídos, que no mínimo 3 milímetros de cada implante de 3 a 4, para me ter formação de papila. Se eu não fizesse guiado, eu não ia conseguir ter papila. E depois trabalhei manipulação tecidual. Cara, o resultado foi formidável. Mas por quê? Porque eu fiz o planejamento, né, no software e consegui distribuir esses implantes corretamente. A mão livre, dificilmente eu ia conseguir ter essa precisão. Então, é isso que o implantodontista tem que entender. O paciente hoje em dia, e nem você pode aceitar mais, a questão de colocar implante onde que tem osso somente. Entendi. Esse implante tem que estar bem posicionado, ter um posicionamento tridimensional para sim ser reabilitado. De nada adianta colocar um implante onde eu não consigo reabilitar. Ou se for reabilitar, aí eu tenho que usar todas as artimanhas, colocar componentes angulados e tudo. E aí você vai prejudicar todo o resultado final. Você não vai conseguir ter uma boa manipulação tecidual. Então, a dica que eu dou para vocês, adentrem aí na tecnologia e pelo menos aprendam a fazer cirurgia guiada. Claro que você não vai fazer todos os casos, vamos ser bem sinceros. Sim. Não vai fazer todos os casos, mas coloque isso como uma possibilidade, uma opção para o paciente. No seu plano de tratamento. Eu acho que em todo plano de tratamento, você tem que dar ali pelo menos as 3 opções. Você colocaria um com cirurgia guiada, um com a cirurgia aberta ali, uma mais essencial. Então você coloca, discrimina no seu plano de tratamento. Até para o cara falar assim, não, eu te ofereci. E mostra para o paciente o quanto vai ser seguro para ele isso. Sim. Os benefícios que a cirurgia guiada vai trazer para ele. Que eu falo, dividir com o paciente o plano de tratamento. Ele tem que participar. Ele tem que participar. E é legal que o paciente gosta de participar disso. Ele ter certo conhecimento. Porque depois também, se for te cobrar algo, olha, tá aqui. E falando de paciente, te cortando indo para um outro assunto, assim, paciente, qual foi um caso, assim, um paciente que você fala assim, cara, esse caso aqui eu usei todo o meu conhecimento, esse caso aqui te impactou, que você falou assim, não, esse aqui eu transformei o sorriso, eu transformei a vida dessa pessoa. Me conta aí dois casos assim, aquele que te marcou mesmo, assim. O que me marcou muito foi até o caso aí da modelo, que nós dois fizemos, a genesia dos laterais, uma menina linda, né? A Alicia, baiana, posso falar dela? A gente hoje ainda tem contato. E não tinha os 2 laterais, né? Mas tinha uma condição tecidual legal, limite mais legal. Tinha que passar pela ortodontia, as raízes muito próximas. E era um caso que eu trabalhei guiado, depois trabalhei manipulação tecido, a gente conseguiu devolver o sorriso para ela, os 2 dentinhos, né, e trazer felicidade. Eu tenho até o depoimento dela que eu gravei, ela muitas das vezes contando, né, o trauma que ela teve, né, durante a sua adolescência, e ela foi colocar esses implantes lá com 20 anos já. Então o que ela passou, imagina uma moça bonita, linda, e com ausência de 2 dentes, né? E isso realmente me impactou muito, e o depoimento dela me impactou muito depois também, a gratidão que ela teve pelo caso, o carinho que a gente tentou conduzir o caso, que eu acho que isso é primordial, ter carinho pelos pacientes, né? Então isso realmente foi algo que sempre eu lembro e me deixa muito feliz, que, como eu falo, é fazer a diferença, né? Sim. É você conseguir fazer a diferença na vida de uma pessoa. Mas quem é implantodontista vai saber o que eu estou falando, a melhor coisa que tem, por muitas das vezes, é você ver por exemplo, uma pessoa que teve uma vida sofrida,
perdeu os dentes por falta de conhecimento, cuidado, né? Questões sociais, né? Que nós vivemos. E aí depois você consegue reabilitar ela com a prótese fixa. Isso traz uma felicidade gigantesca para o paciente, sabe? Eu já tive paciente, eu gosto muito dessa história, não posso citar nome, mas gosto muito dessa história. Tive uma paciente que quem contou assim pro marido dela que ela usava prótese total foi eu. O marido dela não sabia. Olha. Não sabia. Foi eu. E foi um momento bem legal, bem difícil ali na hora, que o marido dela ficou assustado, não sabia, mas ele se dispôs a ajudar ela na hora. E aí um caso muito difícil, a gente teve que fazer uma reconstrução de toda a maxila, e depois colocar os implantes, colocar uma prótese fixa na paciente. E essa paciente, até hoje eu tenho contato com ela, ela tem muita gratidão, sabe? Por tudo que a gente fez juntos, na verdade, que o tratamento é o cirurgião dentista e o paciente. É igual eu falo, quando eu vou operar qualquer paciente, eu falo assim, olha, eu preciso de você. Se você não me ajudar, eu não consigo executar. Então eu preciso da sua tranquilidade, para mim conseguir fazer o melhor aqui para você. Acho que eles acham que não vai demorar, que semana que vem está pronto. Hoje a gente tem muito imediatismo. Né? Aquela ansiedade. Mas quando você vai explicar para o paciente, Juliano, que você não consegue acelerar a biologia ainda, né? Eu acredito que daqui a um tempo a gente vai conseguir, mas já não consegue acelerar a biologia e que você precisa de uma maturação tecidual, ele entende. Eu entendo a questão do marketing, realmente as pessoas querem vender esse imediatismo e tudo, só que tem situações que a gente consegue e tem outras situações que a gente não consegue esse imediatismo. E nesse entendimento que o paciente tem que ter essa ciência, né? Os prós e contras, eu sou fã da carga imediata, o que mais quero fazer para o paciente é colocar ali os implantes, colocar a prótese na hora e o paciente sair feliz. Cara, isso é ótimo para o paciente, é ótimo para nós, sabemos muito também o benefício que é para a osteointegração. Mas tem situações e situações. Então você não pode colocar em risco muitas vezes o tratamento por causa de uma carga imediata, por causa do imediatismo. Mas tem situações que isso é benéfico. Então você precisa ter esse entendimento e explicar para o paciente quando é possível e quando não é. E qual que é melhor? É o que eu sempre falo. Será que é melhor reconstruir o que você perdeu de osso, que é o que eu acredito hoje em dia, minha humilde opinião, que eu acredito que se o paciente perdeu o osso, você precisa colocar osso, você perdeu o tecido gengival e precisa colocar, é isso que eu acredito, sabe? Sim. Ou é eu te reabilitar de uma forma já imediatista, buscando a coragem, que é bom também, não é ruim, só que a longo prazo, qual que é a idade do paciente? Isso condiz muito com o tratamento, né? Então é isso que o cirurgião implantologista tem que entender, correlacionar todos esses pontos e ver que realmente é bom o paciente chegar num resultado juntamente com o paciente. Eu acho que isso é primordial, né? Ter esse entendimento do que realmente o paciente busca e o que você vai oferecer para ele. E aí você chega num denominador comum e fecha o plano de tratamento do paciente. Beleza. E entrando assim, para você dar uma dica então, já que você é professor, aluno, como é que você apresenta aí essas opções para o seu paciente, o seu plano de tratamento? Se você pudesse dar uma dica, falar assim, que você começou a estudar vendas, estudar tudo, como é que é o pulo do gato aí, hein, Helder? O pulo do gato, primeiro, demonstrar para o paciente, demonstrar e ter conhecimento sobre o assunto. Tudo que você tem segurança em falar, você é bom para vender. Agora coloca eu para vender, por exemplo, harmonização facial. Mas você usa foto de paciente semelhante, você usa lá a tomografia, o escaneamento e vai explicando. Escaneamento como é que você faz? Escaneamento. É isso que eu quero entender hoje. aqui. Instrumento de bancada. Scanner. Certo. Máquina fotográfica. Eu mostro ele. Eu não mostro caso passado. Por quê? Eu vou gerar uma expectativa no paciente e não quer dizer que aquele caso, o caso dele vai ficar igual. Certo. Às vezes alguém me segue no Instagram, vê meus casos e tudo, eu quero igual. Não é bem assim. Entendi. A gente vai Ele fazer o melhor. Já chega lá no portfólio, então, já olha o seu Instagram e fala, eu quero esse aqui. Você sobe muito a expectativa do paciente. E hoje, aí é uma coisa que a gente não falou ainda, hoje o que eu mais pego, e eu acredito que vários colegas também, a maior demanda no consultório chama retratamento. Retratamento. Não é mais tratamento. Parece que mudou. A sina de todo professor é só pegar retratamento. Retratamento. É a maior demanda, Juliano. Então, vamos lá.
o paciente já está com um problema ali instalado, uma situação instalada. Certo. Se você subir a expectativa dele, muitas vezes você não vai conseguir. Você tem fatores limitantes. Entendi. Né? Então, o que é para você conseguir vender isso para o paciente? E o paciente gosta disso. Primeiro, você ter preocupação com ele. Mostrar que você está preocupado com ele. E aí, a gente colocar ali opções de tratamento. Olha, tem a opção, por exemplo, vamos falar de maxila. Tem a opção de fazer ancoragem. Colocar zigomático, fazer um on-for. Você vai se livrar do enxerto. Mas o enxerto é ruim. Sua maxila está assim porque você perdeu o volume ósseo. Né? Você tem uma reabsorção óssea, você perdeu. Então, eu tenho como ancorar. Mas muitas vezes você não vai conseguir ter volume. Aí vem a questão do conhecimento de prótese. Como que vai ficar essa prótese depois? Você foi fez a coragem, mas a pessoa perdeu o volume ósseo. Como que vai ficar esse suporte labial? Certo. Por isso que é tão importante você ter fotos. Pra você mostrar para o paciente. Uhum. Se o paciente usa a prótese total, tira a prótese total, tira a foto de perfil dele. Dependendo, você vai ter que fazer um avanço da prótese ou você vai ter que colocar uma frange. Aí vem aqui a questão. Se você colocar uma frange numa prótese fixa, vai começar a acumular alimento. Se o paciente vai ter uma doença periimplantar, fora também a questão do hálito e outras questões, que ele não vai conseguir higienizar. Você fez o bem pelo seu paciente? Ele buscava aquilo lá, será? Algo que não consegue higienizar? Que logo provavelmente vai perder, que é isso que acontece, que é esses casos que hoje em dia aparecem muito no consultório, pelo menos lá para mim, que como eu te falei, retratamento, aí você vai ver, são falhas técnicas na colocação do implante, mas também falhas na prótese, no planejamento. Entendi. Então é isso, aí você vai chegar no paciente, aí você começa a demonstrar. No entanto, hoje em dia, reabilitações totais superiores, eu estou partindo para quê? É o que a gente chama de PF1. Colocação dos implantes, bem planejado, que aí você muitas vezes tem que partir para a cirurgia guiada, e aí fazer manipulação tecidual com os provisórios, mas uma prótese sem frange. Certo. Como se os dentes estivessem saindo do tecido gengival, fazendo manipulação. Eu acho que aí é o caminho. O paciente, será que o seu paciente ele espera que ele vai sair, ele está usando uma prótese? Tá, que ela não é fixa, mas está usando uma prótese. Será que o seu paciente ele está indo no seu consultório buscando uma prótese parafusada, que é a mesma coisa que eu falo assim, questões estéticas. Certo. Né? Continua sendo, vamos falar em termos, dentadura parafusada. Certo. Só não tem, se for bem planejado, não vai ter a frange, não vai ter o palato. Mas continua sendo uma dentadura parafusada. Uhum. Ou será que o paciente quer algo que tenha mais realidade? Que consiga higienizar, que tenha uma boa estética? Eu acredito que ele vai buscar isso. Concordo. Entendeu? E aí você vai mudando os valores. Aí vem o negócio. O que eu falo? A gente subestima o paciente. Às vezes o paciente vai deixar de fazer um tratamento depois de toda essa explicação, e você demonstrando, muitas vezes você pode até mostrar uma foto de antes e depois, mas eu não prometo, o seu caso não vai ficar igual esse, você vai ter seu caso personalizado. A gente quer chegar em resultado bem parecido. Certo. Mas será que o paciente vai se importar de pagar um tratamento de 30 mil reais ou ele vai querer algo a mais de 100 mil reais? Certo. Eu coloco muito, Juliano, quando você vai na concessionária, você tem que ter todos os produtos para vender. Você tem que ter um carro popular, mas você também tem que ter um carro mais premium. Certo. E quem vai escolher o carro é o cliente, é o paciente. No nosso caso, o paciente ou é o cliente lá. Não é a gente que vai escolher por ele. Entendi. Então, você tem que ter um portfólio de venda. E aí, é igual o online, por exemplo. Você tem vários tipos de materiais. Sim. Quem vai escolher o quê? O cirurgião dentista. O que quer oferecer para o paciente? É a mesma coisa na implantodontia. Você tem que ter uma gama de possibilidades de tratamento. E aí, o paciente escolher. Desde que bem explicado, ele escolhe. Você tem que saber explicar. Isso é primordial a pessoa ter uma didática de explicação ao paciente para ter entendimento do trabalho dele. E eu já tive pacientes que deixaram de fazer um on-for para fazer uma reconstrução de maxila e fazer os 6 implantes. Bacana. Então, e tá tudo certo. E eu falo para ele, a outra técnica é boa também, mas vamos lá. E se, eu sempre falo, e se daqui a alguns anos que o paciente que já usa vai para o protocolo, já tem uma dificuldade de higienização, querendo ou não. Uhum. E aí, daqui a alguns anos, você vai e perde um implante distal. Você vai ter que partir, provavelmente, para o enxerto. Sim. Uhum. Agora, se eu já fiz essa reconstrução já da sua maxila, se eu perder um implante, só vou tirar ele e colocar outro no mesmo momento.
Já está feito o enxerto. Então é esse contexto que eu vou mostrar para o paciente. Aí ele vai escolher o caminho dele. E ele não vai me cobrar depois. Você fala, doutor, mas e aí? Perdi o implante, agora você está falando que eu preciso de enxerto? Mas você falava que não precisava de enxerto. O que aconteceu? Por que você não me ofereceu isso antes? É deixar bem explicado e escrito, né? Eu estava conversando... Essa questão tem que tomar muito cuidado hoje em dia. Não, eu estou falando assim, a Maria Beatriz, né? A Bia teve aqui, da RAP, e aí a gente fez uma pergunta, ela falou assim, o que você acha que o dentista, ele peca às vezes? Ela fala assim, o que eu mais bato é que você tem que saber explicar muito bem as opções do plano de tratamento que você vai dar. Nos meus 40, que ela está com 45 anos de odontologia, fala assim, isso aqui para mim é o mais importante que a pessoa fazer, porque o conhecimento, porque para você explicar, você tem que ter o conhecimento. E você tem que saber fazer, porque senão se você não sabe fazer, você não consegue nem vender. Uhum. Então, tudo para ela fala assim, dependendo do seu plano de tratamento que você oferece, vai dizer quem você é. Eu falei, nossa, ela tem razão. Né? E você está comentando aqui a mesma coisa que ela comentou. E o paciente sente, porque eu já recebi esse feedback dos alunos, dos pacientes. Ele sente quando você tem segurança. Entendi. Você tem segurança. O paciente fala, não, eu vou fazer com o senhor porque eu me senti muito seguro. O senhor tem muita segurança do que você fala. E sempre utilizar o quê? Da sinceridade. Não vender fantasia para o paciente. Sabe? Eu acho que a gente erra muito das vezes e querer fantasiar as coisas. Eu acho que não é por esse lado. É vender realmente a realidade para o paciente, a realidade do caso dele e as possibilidades de tratamento do caso dele e também as limitações. Uhum. Que a gente muitas vezes quer vender, precisa, né? E aí a gente esquece de algum detalhe. E como você falou, documentar muito bem isso. Documentar muito bem. Muito bem. Eu estou partindo agora para um momento agora que realmente eu vou começar a filmar minhas consultas. Filmar. Com a autorização do paciente, filmar. Para quê? Para qualquer coisa, mostrar ao paciente que foi explicado isso. A gente tenta vender da melhor forma para o paciente, né? Mas a gente precisa de um respaldo também. Sim. Tanto escrito como também, se tiver imagens, melhor ainda. O americano já faz isso, né? O americano, toda consulta dele hoje, todas são filmadas. Né? Exatamente. Então, eu acho que isso vai começar a vir para o Brasil, até porque, igual você falou, você está pegando muito caso de retratamento, né? E se esse cara que ficou insatisfeito, em vez de procurar você, ele aciona o profissional na justiça, né? Então, você tem que ter a sua documentação fotográfica, radiográfica, tomográfica, prontuário, assinado, tudo guardado, né? A gente fala que, mas eu não tenho paciência para isso. Cara, faz parte da sua rotina. Como eu te falei. Coloca isso na sua rotina, exatamente. É um ritual, é um passo a passo. Igual como você tem o passo a passo do dia a dia, você tem que ter do seu prontuário. Exatamente. A máquina fotográfica, as minhas meninas já sabem, máquina fotográfica e o scanner tá na bancada já montado, tem que estar montado. Certo. Pra você fazer, pra você não deixar de fazer. E todos, independente da questão de docência, todos os meus casos são documentados. Às vezes tem uns que eu documento melhor, né, para me utilizar. Outros eu só documento pelo menos algumas fotinhas, para quê? Para me ter documentado tudo certo. Que foi feito. Eu acho que isso, e até bom para os pacientes. Que eu já tive paciente duvidar que eu tinha feito enxerto. Opa, aqui, querida. Tá aqui. E aí o paciente fica mais confiante em você. Sim. Né? Então isso ajuda no seu relacionamento. Então hoje é necessário você documentar. Eu acho, né? Que você causa aquele impacto, né? De onde você começou e onde você está agora, né? Que às vezes a gente esquece, né? Exatamente, esquece muito. Então, a gente tá com a barba branca, a gente nem lembra mais quando a gente não tinha barba branca. Chegou, a idade vai chegando. Às vezes quando a gente olha uma foto e fala, cara, olha a época que eu tinha cabelo branco. Cara, e até um tempo atrás eu não tinha, não. Aí agora começou com força, viu? Eu brinco que com 38 anos, cara, apareceu um fiozinho branco na minha barba, assim. Um mês depois, a barba inteira ficou branca. Engraçado, eu não tenho cabelo branco, né? Só aqui assim. Mas minha barba, se eu deixar crescer, ela já tá toda branca. Não tinha, era toda pretinha. Agora começou. É a idade, é a experiência. Olha aí, a gente falando da importância da fotografia, né? É a experiência. Então, e é legal também, quando você tem escrito e fotografado, eu já tive casos de paciente chegar e falar assim, eu vim aqui, um implante meu soltou. Assim, uai. Mas eu não vou pegar no prontuário. Não, mas esse implante não foi eu que fiz, não, hein?
Foi. Não, aqui, ó, tá tudo aqui, ó. A importância de um prontuário. E agora a gente está digitalizando tudo. Porque papel some. Papel se acaba. Não, e com a inteligência artificial chegando, vocês vão conseguir, né? É uma dica que eu falo, né? Eu estou começando a estudar bem essa parte de IA, principalmente dentro de prontuário. Tive em São Paulo semana retrasada. Então, cara, se você tiver um bom RP, né? Um software de gestão ali, tudo, depois a própria inteligência artificial vai falar assim, vou mandar uma mensagem para esse paciente, porque tem 6 meses, 1 ano, já tudo automatizado. Vamos cruzar uns dados aqui e fazer isso. Então, depois eu acabar o episódio, eu vou te mostrar algumas coisas. Isso é fenomenal, aqui, João. Você tocou um assunto muito importante. A gente fica muito preocupado de captar nossos pacientes, né? E muitas vezes a gente esquece de cuidar dos nossos pacientes. O tanto que isso é necessário. Você mandar uma mensagem para o paciente. Muitas vezes ele está esperando isso, que a vida é muito corrida. Esquece. E se você mandar uma mensagem para o paciente falando que está precisando já de fazer uma manutenção, ele vai lembrar, e ele, muitas das vezes, é isso, porque não quer passar de novo pelo que ele passou, no momento cirúrgico e tudo aquilo ali. Muitos aprendem, e eles querem cuidar, só que falta só da gente lembrar. Uma coisa que a gente fez lá na Ciro, acho que eu nem te contei, depois de 1 ano que a pessoa fez o exame, é automático, ele recebe uma mensagem. Olá, fulano de tal. Há 1 ano você fez seus exames radiográficos aqui na Ciro. Será que não está na hora de você procurar seu cirurgião dentista novamente e fazer sua parte preventiva e manter seu tratamento, seu sorriso em dia? E manda. Aí esses dias alguém me falou, Juliano, o paciente me procurou, disse que recebeu um e-mail aqui alertando ele e falou assim, e eu não tenho essa função, eu não tenho isso aqui no meu consultório, eu não tenho essa rotina. Eu falei, cara, foi o que a gente observou. Eu liguei, né? Peguei meu telefone, liguei para um monte de colega, uns 30 assim. Falei, cara, você faz isso, faz isso. Um monte não fazia. Eu falei, cara, então eu vou colocar essa ferramenta aqui. E aí agora é automático. Todo dia dispara. E é automático. A facilidade que a tecnologia trouxe nisso aí. E uma coisa que eu tenho que falar para vocês. Parabéns pela essa preocupação que vocês têm com o cirurgião dentista. Vocês não preocupam somente que... Isso é uma coisa que eu aprendo muito com vocês. E aprendi isso não só com vocês e vejo grandes nomes falando disso. Vocês não preocupam somente na questão financeira. Vocês têm uma pegada muito pessoal. E isso daí é o que faz sentido nas grandes empresas. Ver que a grande diferença realmente é cuidar de pessoas. Sim. E é isso que vocês estão fazendo. Então, parabéns. Parabéns mesmo. Por lutar pela melhoria da classe odontológica, né? Que é isso que eu vejo que a Ciro se preocupa muito pela melhoria, no entendimento que ela sabe que ela investe um lado para ela ganhar em outro. Sim. E é isso daí, entendeu? Então, meus parabéns. Essa pegada de vocês é algo realmente que inspira muito. Eu acho que no futuro, com esse tanto de profissionais aí da odontologia, eu acho que a gente podia, né, alguém encampar, eu falo isso às vezes com o pessoal da dental, tudo, a gente ter o fundo da odontologia, porque se a gente fizer propaganda da odontologia para a população, vai ser bom para todo mundo, porque você, igual todo mundo quer trocar de celular todo ano, todo mundo quer trocar de carro todo ano, por que ninguém quer cuidar da boca todo ano? Por que ninguém quer investir em prevenção todo ano? Então, a gente tinha que fazer essa campanha. Né? Exatamente. Eu brinco com todo mundo. O dia que todo dentista começar a falar no Instagram dele, fala a letra M, tá tendo exposição de cílios? Não tá, então você está com problema. Cara, se você falar isso todo dia, o tanto de paciente que vai entrar no espelho e falar, cara, não estou expondo mais meu incisivo, não. Exatamente. Que eu preciso procurar um dentista. Exatamente. Né? Você sabia que se você está com sangramento, cara, e quanto mais informação, mais conscientização. A população é carente de conhecimento. Que é o que a Ciro investe, por exemplo. Exatamente. A gente tem lá o Minuto Sorriso, que a gente grava na CBN e na outra rádio. Sim, lá. Já ouvi. Já ouviu o Minuto Sorriso? Que é para poder o quê? Entrar para a população procurar um cirurgião dentista. Então a gente sempre pensa nesse que a gente chama, né, na gestão de flywheel. Então se eu faço propaganda para o paciente vai procurar o dentista. Se o dentista indicar para mim, eu vou ter minha margem e meu lucro. Com o meu lucro eu invisto no marketing de novo na rádio, na televisão, para o paciente que procura o dentista, que manda para mim, e aí todo mundo está ganhando. O paciente está ganhando, o dentista está ganhando, a Ciro está ganhando, as empresas de mídia estão ganhando.
E pronto, tá tudo bem. Tudo é o paciente. Sim. É o paciente. É o porque ele está tendo conhecimento, o conhecimento, né, vai trazer ele ter mais saúde. E fenomenal isso daí que você disse, por quê? A lucratividade vai vir de uma forma indireta para vocês, certo? E vocês estão fazendo bem. Então, olha que legal. E não é nada agressivo. Nada agressivo. Nada agressivo. Não é vendas diretas, não é nada agressivo. É isso que faz girar. Como eu disse, eu aprendo muito com vocês mesmo, tenho vocês como espelho, tá? Posso falar que eu copio mesmo, mas copiar as coisas boas. Tem que copiar. Né? Tem que copiar. As coisas boas que você vê numa pessoa, você tem que copiar. E não é porque eu estou aqui, não, já te falei isso várias vezes. A forma de vocês trabalhar, você e o Fabiano, é muito humana. Né? Eu já tive a oportunidade de ter pessoas, e hoje tem uma pessoa que trabalhou para vocês, que está trabalhando comigo, e eu falo para essa pessoa o quanto eu espelho em vocês. Que a gente, para você crescer, você tem que, como eu disse no começo do podcast, para você crescer, você tem que estar andando com pessoas melhores que você, né? E se espelhar em empresas ou pessoas maiores que você. É isso aí, a gente tem então, essa pegada da Cira é fenomenal. Que quer cuidar da população, quer cuidar do cirurgião dentista, e indiretamente ela também está cuidando dela mesma. Dela mesma. Então, essa forma orgânica de se trabalhar é o que eu acredito, né? O que eu estou aprendendo a trabalhar hoje em dia. Então, novamente, meus parabéns aí pela forma que vocês estão trabalhando, né? Isso daí que faz realmente ter sentido. Você tá fazendo sentido na vida das pessoas. Isso daí que vale a pena. Obrigado, Helder. Cara, já estamos indo aí já deu mais de 1 hora de podcast, vamos entrando aí para a reta final, que a gente vai conversando, a gente nem vê, né? Isso é muito bom. Cara, uma pergunta, né, que eu sempre faço, né? Se você pudesse dar um conselho, né, para você mais jovem ali no início da odontologia, que pode servir para alguém que está começando agora, né? O que você faria diferente aí no seu trajeto? Que conselho que você daria para você mesmo? Fala assim, vai que vai dar certo, ou fala assim, naquele momento ali, calma. Juliano, pensa aí. Cara, uma pergunta fácil de se responder e ao mesmo tempo difícil. Primeiro difícil porque é difícil aconselhar alguém. Se o conselho fosse bom, não seria dado, né? Mas meu conselho, na minha humilde opinião, tenta fazer o melhor, sempre, independente das condições. E entenda que a vida tem que ter um começo, para depois ela ter um meio e depois um fim. Então, tudo que você almeja, ela tem que ter um início. E o início, muitas das vezes, não é lá em cima. O início, ele se inicia, né? Então, nós começamos por baixo. Então, todos têm um começo. E você precisa criar o seu começo. Então, a partir do momento que você se predispõe a fazer algo, que faça bem feito. E se não consegue, ou se errou, seja humano de assumir seu erro. Esse eu acho que é o melhor conselho que eu posso dar para a galera que está começando. Realmente é pensar no próximo, não pensar só financeiramente. Entender que demanda de um tempo. O sucesso não é da noite para o dia. Né? Então, na nossa profissão é a demanda de tempo, que a gente falou muito aqui, demanda de conhecimento. Então, invista na sua capacidade técnica. Certo. Que cada vez você investir na sua capacidade técnica, mais você vai ter autoridade para vender aquilo e mais bem feito você vai fazer aquilo. Segundo, se espelhe nas pessoas que você acredita que sejam boas e as pessoas que você acredita que têm um bom caminho ou que fizeram um bom caminho. Eu acho que isso daí também é algo que a pessoa tem que entender, que a gente precisa ter ídolos no bom sentido, né? Mas referências, independente de quem seja. Né? Minha maior referência hoje é meu pai e minha mãe. Por quê? Eles me ensinaram a ser gente. Ensinaram que o mais importante que você tem que ter na vida é palavra. Então eu falo muito com meus pacientes. Eu tenho complicações, quando você mexe com coisas mais complexas, você tem complicações, mas eu falo para o meu paciente, fica tranquilo, a gente está aqui junto. E o que dá de errado, a gente vai resolver. Sim. Você traz tranquilidade. Então, se deu algo de errado, assume o erro, conversa com o paciente e resolva.
que isso está faltando muito no pessoal que está chegando. Tem humildade, falar, ó, errei, não está legal, mas vamos refazer. E aí busque conhecimento técnico para você conseguir resolver cada vez os problemas diários da odontologia, independente de qualquer especialidade. Toda especialidade já tem suas dificuldades, né? E tente, que eu falei também no começo do podcast, tente escolher o que você ama, o que você gosta, o que você tem afinidade. Isso vai trazer muitos benefícios durante a sua vida. Porque você acordar e fazer o que você não gosta, cara, deve ser horrível. Eu não tenho, graças a Deus, isso, né? Eu acordo realmente com muita vontade de trabalhar. Claro, se eu tivesse indo pescar, seria com mais vontade ainda. Mas para mim pescar eu tenho que trabalhar. Então, com certeza, faça o que você ama, faça o que você gosta e dê muito valor no seu paciente. Cuide do seu paciente mesmo. Né? Aquilo ali não é um objeto, não é nada, é o ser humano. E ele necessita de cuidado. Ter carinho com o seu paciente é primordial. Que esse carinho vai transmitir aí uma confiança para o paciente. E que as pessoas que estão se iniciando mesmo agora na odontologia, dê tudo na faculdade e entenda que ainda vai ter um grande caminho depois. É necessário você investir em pós-graduações, independente das áreas, né? E investir em conhecimento todos os dias. E hoje o Instagram, não é falando mal, agora falando bem, o Instagram te dá uma oportunidade gigantesca, né? De também você obter conhecimentos de forma gratuita. Sim. Então escolha. Tem belos profissionais hoje, ótimos profissionais hoje no Instagram que vai te dar aí muito embasamento. E também entenda que vai ser difícil o começo. O começo ele é difícil. Não desista. Persista. Persista e passo a passo. Entender que é um dia após o outro. E logo você vai conseguir ter o sucesso que você almeja. Eu falo não só profissionalmente. É entender também que você tem que ter sucesso profissionalmente e sucesso pessoal. Que são duas coisas totalmente distintas. Né? E você tem que buscar as duas coisas. Sim. Sempre. Buscar ser feliz pessoalmente e ser feliz profissionalmente também. E se vê que você não gosta mesmo, não trabalhe por obrigação. Largue, vai buscar fazer outra coisa. Né? Vai buscar fazer outra coisa. E terminando, muitas vezes eu vejo as pessoas reclamarem. Tô trabalhando, tal odontologia é muito ruim, não dá grana e tudo. Mas a odontologia ela é ótima. Não é que ela não dá grana. Você que está no lugar errado. Sei que não se encontrou. Encontrou. Claro que todo mundo tem um começo. Né? E tá tudo certo. Só que se a pessoa se acomodar ali, ela não vai dar um passo para frente, só vai ficar reclamando. Então, sempre renovando buscar suas ambições. Tem que buscar, ter força de vontade. Você tem que ser ambicioso. Porque então também fica sem nexo. Você tem que ter sonhos, você tem que ter vontade, dependendo do que seja. Você pode ter vontade e sonho de ficar viajando o mundo, então você tem que ganhar dinheiro para isso. Sim. Não, eu tenho a vontade de criar minha família, ficar ali tranquilo, ter uma casinha de campo, ótimo. Mas você precisa ter vontade nas coisas para ganhar dinheiro. Vamos encerrar então esse podcast com esse grande conselho aí do meu amigo Helder Brito. Tenha sucesso aí na sua carreira, meu amigo. Muito obrigado. Sucesso aí no senhor. Muito obrigado. Tá? Tudo de bom. Se Deus quiser. E termino com a grande frase aí que eu ando usando ela muito, né? Tenha mais paixão pelo seu futuro do que orgulho do seu passado. Exatamente. Que o seu passado não vai garantir aí o seu sucesso, não. Então tenha paixão, você ainda tem muita coisa para fazer nessa vida, tá bom? Obrigado, siga a gente nas redes sociais, @Ciro Radiologia para os pacientes, @Ciro Cirurgião Dentista para quem é dentista, o meu pessoal ali, @Juliano Bueno _Ciro, e do meu amigo, suas redes sociais? Professor.Helder_Brito, tá? Isso vai valer muito a pena para os colegas implantodontistas, porque lá a gente explana muita coisa de cirurgia, vocês vão gostar muito aí do que tem lá. Então me seguem lá, tá? Juliano, grande prazer estar com você aqui novamente. Um abração pro Fabiano, tá? Admiro vocês demais e espero
voltar mais vezes para falar de outros assuntos também. Vamos tá? sim. Rendeu muito. Obrigado, gente. Valeu, gente. Até o próximo episódio. Um abraço.